Meus irmãos, nós estamos aqui para darmos início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, setor Alvorada, e desta feita nós queremos fazer aqui a apresentação da nossa lição, Lições Bíblicas Vencedores por Cristo, Aprendizado e Crescimento em Meio às Adversidades. Essas lições nós propomos em razão do momento que nós estamos vivendo, este momento de pandemia, este momento de dificuldade, e muitos cristãos precisam lembrar do que a palavra de Deus diz a respeito deste assunto. Por isso, nós propomos ao pastor Jorge Dantas, que é o nosso pastor, se podíamos estar desenvolvendo uma lição que a princípio seria destinada para os nossos jovens, da subsede Alvorada. Ele concordou, aprovou, e então começamos a trabalhar em parceria com outros jovens que nos ajudaram na elaboração dessa lição. Então, meus queridos, nós estamos aqui hoje com o coração muito satisfeito, muito alegre, muito feliz, apesar de não poder estarmos reunidos no templo, na igreja, mas estamos aqui juntos, unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito. E eu tenho certeza que mesmo distantes, nós seremos edificados, nós aprenderemos como passar por este momento. E quero aqui externar a minha gratidão, mais uma vez, ao pastor Jorge Dantas pelo apoio que sempre tem dado à Escola Bíblica Dominical. Nos inspira, é um pastor que sempre está presente na Escola Dominical, inclusive está nos acompanhando neste momento, neste lançamento desta revista. Meus cumprimentos, pastor Jorge, minha gratidão, e que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, a sua família, prosperando e enchendo a vossa vida de paz e de alegria. Deus abençoe. Também agradeço a minha família, minha esposa, Rosicléia, minhas filhas, Beatriz, Laura, Giovana, que sempre estiveram ao nosso lado, nos ajudando, fazendo algumas correções. Então, elas foram fundamentais também para nós conseguirmos, dentro de um prazo curto, apresentar essa lição. Não poderia deixar de agradecer também aos nossos coautores, líder de jovens Claudemir de Víncula, que nos ajudou. Quando nós propomos a ele, prontamente ele se dispôs a estar nos ajudando e contribuiu com textos muito bons que estão presentes também na nossa lição. Também aos jovens, um projeto que nós desenvolvemos junto com os jovens da Igreja Alvorada, e aí nós contamos com a participação também, com a autoria da jovem Jane Evelyn, Eva Lorena, do jovem Johnny Pinho. São jovens que se dedicaram, estudaram, pesquisaram, nos ajudaram, nos deram orientações, e ao final nós conseguimos em menos de 30 dias escrever esta lição que estaremos estudando a partir de hoje. Deus abençoe a todos os pastores, Deus abençoe a todos os superintendentes, líderes que adotaram a nossa revista em suas igrejas. Ao total foram aproximadamente 30 igrejas. Nós tivemos a primeira tiragem de 1.000 exemplares, já estão se esgotando, e nós ficamos muito felizes com todo esse resultado. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, que traz por título Aprendizado e Crescimento em Meio às Adversidades. O texto bíblico está em Isaías capítulo 53, verso 4 ao 8. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus
tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um momento único, nós estamos diante de um momento que a nossa geração jamais enfrentou algo semelhante. Nós estamos enfrentando esta pandemia e este coronavírus surge nesse cenário mundial, trazendo muitas preocupações, infelizmente muitas vidas sendo ceifadas, muitas dificuldades e adversidades sendo enfrentadas. E nós então precisamos, neste momento, recorrer à palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar dizendo falando sobre as adversidades, como começou lá no Antigo Testamento. Quando nós verificamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, quando o Senhor ele conclui a sua obra, ele vai dizer que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E por que era muito bom? Porque o Deus Criador de todas as coisas é um Deus perfeito, é um Deus bom. Então é claro que o resultado da sua obra haveria de ser muito boa. Deus criou o ser humano, Deus criou Adão e Eva bons, perfeitos. E isso justamente resultado do seu atributo de perfeição, onde em Deus não há nenhum tipo de defeito. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus, quero deixar aqui já de início frisado, devido aos seus atributos. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é benigno. Então, diante disso, jamais seria possível que Deus fosse o autor do mal. Então, nós queremos iniciar dizendo que, respondendo à pergunta que muitos fazem, como pode Deus existir e permitir todo esse mal, todas essas adversidades acontecendo? A Bíblia nos dá uma resposta. Quando nós lemos alguns salmos e alguns textos sagrados, nós vamos ver a Bíblia declarando que Deus ele é bom. Se nós lermos o Salmo de número 23, verso 6, 31, versículo 19, 34, versículo 8, 86, são todos versículos que afirmam Deus como sendo bom. Então, Deus sendo bom e também sendo benigno, a sua natureza somente pode nos desejar o bem. Então, Deus deseja o nosso bem porque Deus é bom, porque Deus é amor. Veja só, o que acontece então, sendo Deus bom, sendo Deus perfeito, sendo Deus amor, o que acontece que nossa humanidade, que a nossa história, ela passa então a ter uma trajetória diferente daquela a qual Deus a princípio havia planejado. Nós sabemos da história, nós conhecemos o livro de Gênesis e nós vamos ver que quando Deus coloca Adão e Eva ali no jardim do Éden, Deus dotou eles de livre-arbítrio. Exatamente, Deus deu a eles a oportunidade entre escolher entre o bem e o mal. Eles tinham total capacidade intelectual, de vontade, de dizer sim ou não a Deus. E aí nós sabemos da história, foram ali tentados naquele jardim e infelizmente cederam à tentação, tomaram daquele fruto a qual não havia sido permitido, da árvore do bem e do mal, e em razão disso, a Bíblia diz que eles desobedecem a Deus, cometendo então o primeiro pecado. E esse primeiro pecado, ele seria
prejudicial, não somente na vida de Adão, não somente na vida de Eva, mas afetaria toda a sua descendência, afetaria toda os seus filhos, a sua família e todos que viriam depois deles. Nós vamos ver isso na história da humanidade, no que segue depois no livro de Gênesis. E um dos principais problemas que o pecado trouxe para a humanidade foi justamente no nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, naquele dia, quando Deus veio ao jardim para visitar Adão e Eva, a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu, isso mesmo, escondeu-se Adão e Eva, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só, aquela comunhão, aquele relacionamento perfeito que havia entre Deus e o homem, por conta da desobediência, agora é afetado. E aqui nós vamos ter o registro do primeiro sofrimento ocorrendo na história da humanidade, ali no Jardim do Éden, quando Adão sofre por não poder mais ter a comunhão que ele tinha com Deus. Veja que foi prejudicado o seu relacionamento com Deus. E a partir de então, não só o seu relacionamento com Deus seria afetado. Nós vamos ver ali no registro de Gênesis, ainda no capítulo 3, quando o Senhor pergunta por que ele havia se escondido, né? E ele vai responder: Eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste. Veja que aqui nós temos um outro problema, uma outra adversidade surgindo agora dentro do relacionamento familiar. Porque Adão considera Eva a culpada dele ter infringido os mandamentos do Senhor. A mulher que tu me deste. Então nós temos aqui, primeiro, o sofrimento entrando na humanidade em decorrência da desobediência de Adão e Eva, afetando o relacionamento dele com Deus. E agora, o relacionamento também de Adão e Eva, o primeiro casal, está sendo afetado. Nós estamos aqui vendo o primeiro registro de adversidade, de conflito, de desentendimento dentro de um lar, no lar de Adão e Eva, por conta da desobediência e do pecado. Então, por essa razão, nós iniciamos dizendo que tanto o relacionamento de Deus com o homem é afetado, como o relacionamento também de Adão e Eva. Mas não somente isso, toda a natureza também haveria de ser afetada. Veja que no livro de Gênesis, capítulo 3 ainda, 17, diz assim: E Adão disse: Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O apóstolo Paulo também vai falar na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, que toda a criação geme em razão do pecado. Então a natureza também é afetada por conta deste pecado de Adão e Eva, deste ato de desobediência. E aí a humanidade surge nesse contexto, em um contexto de pecado, em uma situação onde a morte, veja só, a morte não estava no propósito, no plano inicial de Deus para a humanidade. E a prova disso é que ele coloca no Jardim do Éden a árvore da vida, para que ao comerem daquele fruto,
eles pudessem viver para sempre. Que maravilha! Mas, infelizmente, devido ao pecado, foram expulsos do jardim e, com isso, a morte, ela passa a fazer parte da experiência humana. Está aí no tópico 2 da nossa lição, no subtópico 2 do item 1, a morte passa a fazer parte da experiência humana. Por conta do pecado de Adão, a morte passou a fazer parte da experiência humana, bem como suas preliminares, doenças, sofrimentos e tudo isso que nós bem conhecemos que existe ao nosso redor. Mas aí nós finalizamos esse primeiro tópico com um item onde nós trazemos o questionamento de muitas pessoas, quando dizem assim, falando sobre a bondade de Deus. Afirmamos anteriormente que Deus é bom. A Bíblia afirma isso, a Bíblia declara e assim nós cremos. Mas existem pessoas que vão questionar: como Deus pode ser tão bondoso e mesmo assim permitir que coisas terríveis aconteçam à humanidade? Essa tem sido uma indagação corrente de muitas pessoas. Mas aí nós queremos dizer que sim, Deus é bom. E nada do que aconteça vai mudar quem Deus é. Deus, vejam só, na sua soberania, Ele decide conceder a Adão e Eva o livre-arbítrio, o poder de escolherem. Então, Ele permite ao ser humano tomar decisões. E Ele mostra o caminho ao ser humano de quais decisões boas devem ser tomadas. Veja que lá no Jardim do Éden, Ele coloca diante de Adão e Eva uma árvore e dizendo: olha, esta árvore do bem e do mal, vocês não comam dela. E Ele coloca também a árvore da vida. O que eles deveriam fazer era decidir, escolher livremente não comerem daquele fruto. Mas, sendo tentados pela serpente, pelo diabo que ali estava, eles cederam. Questionaram aquilo que Deus havia dito que seria o melhor para eles, o melhor caminho, a obediência. Mas eles deliberadamente decidem que não obedeceriam a Deus. Diante desse episódio, eu acho interessante uma citação de Norman Geisler neste livro Resposta aos Céticos, a qual eu indico, publicado pela CPAD. A página de número 64, ele vai dizer assim: Deus ele assume um risco conscientemente. É claro que ele sabia, na sua onisciência, o que haveria de acontecer ali. E a prova disso é que ele já tinha um plano de redenção desde antes da fundação do mundo. Mas veja só, isso não torna Deus responsável pelo mal. O fato de Deus saber que o mal viria, o fato de Deus conhecer antecipadamente na sua onisciência qual a decisão de Adão e Eva, não o torna culpado do mal, não o torna criador do mal. Ele diz assim, Norman Geisler, isso não o torna responsável pelo mal. Ele criou o fato da liberdade. Nós realizamos atos de liberdade. Deus cria o fato da liberdade. E nós realizamos atos de liberdade. Ele fez com que o mal fosse possível, uma vez que havia a possibilidade do homem desobedecê-lo, como de fato fez. Mas nós fazemos com que o mal seja efetivo. Nós, seres humanos, não Deus. A imperfeição surgiu, olha só que interessante essa afirmação. A imperfeição surgiu através do abuso de nossa perfeição moral como criaturas livres. Então, ao contrário do que alguns pensam, não, Deus não determinou que o homem pecaria. Deus não estabeleceu que seria assim.
Deus colocou ele com liberdade naquele jardim para escolher entre o bem e o mal, e ele escolheu o mal, e em consequência disso, nós temos sofrimento, nós temos a morte e nós temos todas as adversidades que conhecemos. Então, quando nós falamos sobre sofrimento e adversidade, é importante termos bem claro que a origem de tudo isso não está em Deus, mas está relacionado ao pecado original, ao início, quando o homem resolve, escolhe se afastar de Deus e com isso várias adversidades, vários problemas, várias dificuldades passariam a ser enfrentadas pela humanidade. Nós colocamos no tópico 2, ainda falando sobre a adversidade no Antigo Testamento, e vamos mostrar que por muitas vezes, sim, a Bíblia diz assim, o sofrimento ele está relacionado com a desobediência, com o pecado, com a tomada de decisões, e aí, devido a decisões erradas, fora da vontade de Deus, que se opõem à vontade de Deus, nós vamos sofrer adversidades. As pessoas vão sofrer. Nós temos exemplos. Nós temos o momento em que Israel estava ali no Egito, quando ali passavam um tempo devido à fome que houve na sua terra, migraram ali para o Egito. No período de José, quando José ainda estava vivo, ele era o grande líder ali, segunda pessoa em autoridade, depois somente do faraó. Mas o tempo passou, José morreu, o faraó também que conhecia a José morreu. E agora nós temos uma nova liderança, um novo faraó, que não conhecia Moisés, que não considerava sua família, começou a afligir Israel. Então, vejam só, 2 pontos importantes, 2 pontos interessantes que nós vamos destacar aqui em relação ao episódio de Israel no Egito. Primeiro, é justamente em relação ao sofrimento que o povo do Egito passou por não considerar a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Que o faraó libertasse o seu povo para ir à terra prometida. Mas faraó, a Bíblia diz que ele está com o coração endurecido. Deus já havia alertado, inclusive Moisés, a esse respeito. Deus já tinha dito para ele que não seria uma missão fácil. Veja só, capítulo 3 de Êxodo. Deus sempre no controle. Capítulo 3, verso de número 19, diz assim, depois que Deus fala com Moisés para que ele voltasse ao Egito e ali fosse o libertador do seu povo, Deus diz para ele, olha, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Então Deus já sabia que não seria uma tarefa fácil, mas Deus já tinha um propósito. Deus já tinha um plano. Deus sempre está no controle. E o que acontece? Faraó resiste, não permite que o povo saia, e então começa a dar-se início às pragas do Egito. Uma após a outra. Uma mais terrível que a outra. As águas se transformam em sangue, piolhos, úlceras, várias pragas ali, rãs, enfim. Deus manda sofrimento naquela nação para que eles pudessem entender que nada poderia ir contra os propósitos soberanos de Deus. E então, todas as vezes que uma nação, ela vai se opor aos propósitos estabelecidos por Deus, o sofrimento poderá estar sendo infligido a essa nação ou a essa pessoa. É o que acontece no Egito. Pessoas morreram ali naquele momento. Os primogênitos dos egípcios morreram devido à desobediência, à oposição de Faraó e dos egípcios. Israel foi preservado.
Israel foi protegido, Israel foi guardado por Deus. Nenhuma praga chegou à casa dos israelitas. Nenhuma morte bateu à porta dos israelitas. Por quê? Porque Deus estava no controle daquela situação, guardando o seu povo, e eles não sofreram. Não sofreram as pragas. É claro que eles estavam sofrendo pela aflição de serem escravizados pelos egípcios. E aí eu destaco o segundo ponto aqui nesse texto. Israel não cometeu nenhum pecado deliberadamente ali para estar sofrendo e sendo afligido por aquele povo egípcio. Por um lado, nós temos os egípcios sofrendo porque desobedecem a Deus. Por outro lado, nós temos Israel sofrendo porque estão sendo vítimas de um povo ambicioso, ganancioso, que estava explorando eles. Então nós já encontramos aqui nesse texto duas formas diferentes para a causa do sofrimento. Oposição a Deus por parte dos egípcios e Israel sendo afligido, sendo vítima de governantes, de homens cruéis, de homens inescrupulosos, que também traz o sofrimento. Mas Deus tinha um plano para o seu povo, e esse plano é colocado em execução quando então eles saem do Egito, após todas aquelas pragas, vão para o deserto, em rumo à terra prometida. E o que acontece? O que acontece é que lá no deserto, todos nós sabemos da história, Israel vai se opor contra Deus, vai desobedecer a Deus também. E o que vai acontecer com Israel em razão da sua deliberada desobediência? Sofrimento. Então, mais uma vez, nós vamos ver na palavra de Deus que o sofrimento muitas vezes está relacionado à desobediência, ao pecado. É isso que nós encontramos, colocamos aí na nossa lição, no capítulo 11 do livro de Números. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura, que está a partir do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Olha que triste episódio, causado pela, infelizmente, desobediência, pela rebeldia daquele povo que acabara de ser resgatado pelo Senhor. Mas devido ao pecado no seu coração, devido à ingratidão no seu coração, se deixaram levar pelos murmuradores, murmuraram contra Deus e por essa razão foram duramente penalizados. E eu vejo aqui nesse texto ainda no capítulo 11, quando Moisés está diante daquele povo, Moisés começa a sofrer. Agora nós passamos a ver uma outra forma de sofrimento. Israel sofre porque está pecando, porque está desobedecendo, porque está murmurando contra Deus. Por outro lado, o líder sofre porque está vendo o povo sofrendo por conta da sua desobediência. Mas Moisés amava o seu povo e chega a dizer a Deus que era muito pesado esse cargo a ele, porque ele estava sofrendo, não porque ele havia pecado, não porque ele havia feito algo errado. Moisés não. Moisés estava ali obedecendo a Deus. Moisés estava ali fazendo a vontade de Deus. Mas mesmo assim Moisés estava sofrendo como um líder. Isso coloca por terra a falsa teologia da prosperidade. Pregam dizendo que o servo de Deus não pode sofrer. Pregam dizendo que o servo de Deus ele só pode ter alegria, prosperidade, bonança. E se alguma coisa de errado, de sofrimento, de adversidade lhe acontece, é porque ele está
talvez em pecado diante de Deus, fazendo algo que desagradou a Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Moisés estava fazendo a vontade de Deus, estava seguindo os propósitos de Deus, mas mesmo assim ele sofre, mas sofre bastante, ao ponto, veja no capítulo 11, versículo 15, ele pede a própria morte, diante de tanto sofrimento que ele estava passando naquele momento em razão daquele povo rebelde e obstinado. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu mal. Eu quero deixar aqui uma palavra a todos os líderes, pastores, a todos aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estão na presença de Deus, mas passam por momentos de adversidade, como Moisés passou. Continue firme, continue seguindo aquilo que Deus te orientou. Não desista, não recue, não retroceda. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te capacitou, Ele está com você e as adversidades, elas não vêm para te parar. Ela não vem para te dizer você está no caminho errado, não. Ela vem para te aperfeiçoar. Ela vem para te capacitar. Ela vem para te fortalecer. Porque é nesse momento que Moisés vai entender que não era pela sua força, não era pela sua capacidade, mas era pela sua total dependência de Deus, do Deus que o chamou. Então nós temos aqui, para finalizarmos este segundo tópico, que fala sobre as adversidades no Antigo Testamento, nós vamos falar agora sobre uma adversidade que ela não está diretamente relacionada ao pecado. Nós temos na Bíblia Sagrada o livro de Jó. E olha, o livro de Jó, meus queridos, mostra com muita clareza o poder de Deus sobre a vida humana, a sua soberania. Veja que quando Deus ele permite que o mal atingisse a vida do seu servo Jó, ele perde tudo. Tudo que amava, seus filhos, ele perde a sua saúde. E a Bíblia diz que Jó, capítulo 1, versículo 1, diz que ele era um homem justo, era um homem reto, era um homem temente a Deus. Mas então por que Jó sofre? Parece até injusto quando nós iniciamos a leitura do livro de Jó. Mas nós vamos compreender que esta provação ela vai passar. Deus estabelece um limite. Deus não estava perdendo o controle, Deus nunca perde o controle de nada. Deus estabeleceu um limite para que Jó fosse provado. E este limite Deus já conhecia o dia e a hora que haveria de acabar. E quando tudo acabou, a Bíblia diz que Jó, ele tem uma nova perspectiva a respeito de Deus. Olha só o que ele diz no início da sua provação. Capítulo 2 do livro de Jó, versículo de número 10, diz assim, quando a sua mulher lhe disse, Jó, olha o que está acontecendo com você, Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Olha a resposta deste homem íntegro, deste homem reto, deste homem que temia a Deus. Versículo 10. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Que confiança! Que exemplo nós temos neste servo de Deus, que mesmo sendo atingido pelo mal, pelas adversidades, pelo sofrimento, não murmurou, não questionou, não culpou a Deus, mas a resposta dele
foi: se Deus quer me trazer o mal, como poderia eu reclamar? Deus deve ter algum propósito nisso, era o que Jó estava dizendo. Recebemos o bem, não receberíamos o mal. Deus é soberano. Jó estava dizendo: eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá. Eu não sirvo a Deus somente quando Ele está me dando muita saúde. Eu não sirvo a Deus somente quando Ele me dá muita prosperidade material. Deus, Ele é muito além disso tudo. E Jó nos ensina que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à pior das enfermidades a qual ele foi acometido na sua época, mesmo no pior cenário de sofrimento, Jó continua servindo, adorando, glorificando a Deus e em nenhum momento ele peca contra o Senhor. Então nós temos aqui um exemplo de que as adversidades, elas podem, sim, nos afetar por conta do pecado. Como nós vimos na história de Israel, no Egito, sim, pode. No Jardim do Éden e em tantas outras ocasiões. Mas há exceções. Nem sempre, meu irmão, minha irmã, não acredite nessa falácia do Evangelho da Prosperidade, que diz que os cristãos não podem sofrer, que você tem que determinar a sua vitória. Não, a vitória do cristão está em passar pela adversidade, glorificando ao seu Deus, que continua sendo bom. Nós continuamos adorando a Deus, apesar das adversidades. Então, eu gostaria de finalizar este segundo tópico, fazendo aqui uma citação do autor N.T. White. Ele escreve um livro recente agora, em 2020, publicado pela editora Thomas Edison, Deus e a Pandemia. E ele diz o seguinte: sempre que alguém lhe disser que o coronavírus significa que Deus está chamando as pessoas, talvez você, ao arrependimento, peçam-lhes para ler o livro de Jó. O ponto principal do livro é justamente o oposto dessa ideia. Eu gostei muito do raciocínio do White, porque ele nos mostra e nos leva, inclusive, ao exemplo de Paulo, quando ele está em Atenas, capítulo 17 de Atos, e ali ele vai pregar aos atenienses. Veja, muitas tragédias já haviam acontecido naqueles dias entre os atenienses, entre os gregos. Mas observe, Paulo, em nenhum momento da sua pregação, ele vai chamar os atenienses ao arrependimento, olhando para as adversidades que estavam acontecendo. Olha só, reflita por um instante, diz o autor White no seu livro. Ele poderia, apóstolo Paulo, ter tirado da cartola alguns exemplos de desastres recentes. A cidade já tinha enfrentado fome, bem como grandes lutas sociais e políticas. O apóstolo podia tê-los remetido a um período não muito distante, um século antes, quando Atenas deu apoio político aos inimigos de César e Roma, sem levar em consideração o passado da civilização ateniense, destruiu a cidade por completo. Em termos de religião antiga, a mensagem que tudo isso transmite é: os deuses devem estar irados. Soa muito como uma convocação para o arrependimento. Todavia, Paulo não segue esse caminho. Simplesmente se refere a um grande sinal. Deus está chamando todas as pessoas, em todos os lugares, ao arrependimento, e olha o que ele escreve, pelos acontecimentos concernentes a Jesus. Jesus é o grande sinal. Então Paulo ele não usa das tragédias que havia acontecido ou que estava acontecendo naquele momento histórico dos gregos, mas eles convidam as pessoas ao arrependimento olhando para o sacrifício de Jesus. Então Deus, na visão de White, nós concordamos com ele, não mandaria uma pandemia
para que a partir de uma pandemia as pessoas venham a se arrepender dos seus pecados. Não. Já houveram muitas outras pandemias, já houveram muitas outras tragédias, mas Deus nos convida a nos arrependermos olhando para a cruz de Cristo. Ele quer que nós nos arrependamos, sim, o desejo de Deus é que todos nós nos arrependamos dos nossos pecados, mas olhando para a cruz de Cristo. Porque se nós olharmos para a cruz de Cristo, pode vir pandemia, pode vir bonança, pode vir o que for, nós continuaremos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós não podemos condicionar a nossa fé ao momento de tribulação, de adversidade, porque esse momento passa. E como fica a fé dessas pessoas depois que vier a bonança? Então, por essa razão, nós somos contra esse pensamento aonde diz que Deus está punindo as pessoas com o coronavírus. Não seguimos essa linha. É claro que é uma oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre a brevidade da vida, sobre a soberania de Deus, que é o assunto do próximo domingo. Vamos falar sobre a soberania de Deus e a falabilidade dos planos humanos. Mas nós não podemos generalizar. Nós não podemos dizer que especificamente este mal vem como uma ira de Deus. Nós não temos elemento suficiente para fazer esse tipo de afirmação. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, temos que ser cautelosos. Arrependimento, Deus quer, mas a partir de um coração que olha para a cruz de Cristo. E por falar em Cristo, nós vamos prosseguir para o terceiro e último tópico da nossa lição, onde falamos sobre o Novo Testamento e as adversidades. Nas páginas do Novo Testamento temos o ápice da revelação do amor de Deus pela humanidade, sendo apresentado então a solução definitiva para todo sofrimento humano, Jesus Cristo. Em Jesus nós temos a solução definitiva para o sofrimento humano. Em Jesus nós temos a certeza de que um dia todo o sofrimento haverá de se findar. Nós temos aqui vários textos nos evangelhos onde mostra Jesus tendo compaixão pelas pessoas a quem ele encontra aqui na terra. Quando ele esteve aqui, durante seu ministério terreno, havia muito sofrimento, havia muita dor, havia muitas enfermidades. Veja, por exemplo, no capítulo 9, versículo 35 do livro de Mateus. Nós vamos encontrar ali ele dizendo, falando a respeito do sofrimento das pessoas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Em outra ocasião, o evangelista Mateus, ele registra, Mateus capítulo 14, versículo de número 14. Acompanhe aí na sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo de número 14. Diz assim: Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. Íntima compaixão. Jesus amava aquelas pessoas. Jesus se compadecia daquelas pessoas. O Senhor Jesus, por ocasião da segunda multiplicação de pães e peixes, afirmou, Mateus 15, 32. Vamos ler. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Então nós temos aqui Jesus tendo compaixão da multidão. Veja, nós colocamos aqui na lição que Cristo ele não veio ao mundo Cristo não vem explicar o sofrimento. Não, ele vem para se compadecer. Ele vem para tomar o nosso lugar no sofrimento.
curando enfermos, expulsando demônios, e ao final, ele sofre em nosso lugar. Entrega a sua própria vida para que através do seu sacrifício pudéssemos obter o perdão dos pecados e novamente obter direito à vida eterna. Aquilo que Adão e Eva haviam perdido no jardim do Éden, Jesus, ele vem trazer novamente a toda a humanidade. Ele vem oferecer a toda a humanidade. Todos aqueles que olham para Jesus, que olham para o seu sacrifício, que olham para o seu sangue e creem nele como Salvador, agora podem receber a verdadeira fonte de alegria e de esperança em seu coração, capaz de romper, de superar todo o sofrimento e qualquer adversidade. Porque agora nós vivemos com uma esperança, uma viva esperança. E este assunto a respeito da esperança, da alegria, nós estaremos estudando na lição de número 3. Convido você a acompanhar o nosso canal no YouTube, Vencedores por Cristo. Estaremos postando as prévias das aulas, comentários, estaremos postando os comentários das lições, as aulas. Também aqui no Facebook, estaremos sempre transmitindo online. Então acompanhe quando estivermos presencial na igreja, enquanto não online, mas não deixe de alimentar a sua alma, o seu coração com a palavra de Deus. E nós falaremos sobre a viva alegria, esperança que nós só podemos ter em Jesus. E que esperança é essa? A maior de todas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17 diz que Jesus, muito em breve, haverá de voltar para arrebatar a sua igreja. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o seu nome. Nós colocamos no subtópico 2 deste último tópico da lição, falando sobre as adversidades e os discípulos de Cristo. Veja que Jesus sofreu. Assim como havia sido profetizado pelo profeta Jeremias, no capítulo 53, Jesus padeceu um sofrimento sem igual, aonde ele levou sobre si todos os nossos pecados. Mas os seus discípulos também sofreram. Logo após a sua partida, eles vão dar continuidade, eles vão levar adiante a pregação, o anúncio do Cristo Salvador. O próprio Senhor Jesus alerta eles em relação às adversidades, os sofrimentos que eles haveriam de enfrentar. Mas mesmo diante das tribulações e das aflições, eles não deveriam retroceder, não deveriam recuar, mas deveriam permanecer firmes, porque não estariam sozinhos. É isso que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 16. Olha que promessa gloriosa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Veja só, quando o escritor utiliza a palavra grega para outro aqui no seu evangelho, ele usa a palavra allos, que significa outro exatamente igual. O Espírito Santo, aquele que está conosco, e no versículo 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós
me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eles foram alertados, mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus disse para eles que eles não estariam sozinhos em nenhum momento. Pode até parecer que Deus está longe, que Deus está distante, que Deus está indiferente, mas a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que Deus está lhe assistindo nas suas dificuldades. Deus conhece o que você está passando. E olha o que ele te diz nesta manhã, através do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Nós estamos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós estamos convivendo e sofrendo os reflexos de uma humanidade que não se encurva diante do Deus vivo e todo-poderoso. A igreja está aqui e nós sofremos o impacto de todo esse pecado. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo, tirou esse tempo precioso desta manhã dominical, o primeiro dia da semana, as primeiras horas da semana, nós estamos dedicando a estarmos na presença de Deus, refletindo na sua palavra, nos alimentando da sua palavra, e Deus está falando conosco nesta manhã, Deus está falando contigo nesta manhã. Tenha bom ânimo, não se desespere, não se preocupe, eu estou do seu lado, eu conheço a sua dor, eu sei o que você está passando, mas nunca estarei desamparando você. O meu Espírito está contigo, está habitando em você para te fortalecer e para te ajudar a passar por este momento. Essa é a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. O Espírito da verdade está conosco e o Espírito da verdade diz assim para nós nesta manhã: tenham bom ânimo em nome de Jesus. Graças a Deus, nós estamos indo aqui para o terceiro subtópico, aonde diz que nós somos mais do que vencedores. Eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, eu coloco aqui que ele é um grande exemplo de abnegação e amor a Deus. Paulo renuncia, Paulo abre mão da sua vontade, do seu querer, de muitas coisas que ele era, do que ele acreditava, para se submeter ao senhorio de Cristo. E quando ele se submete ao senhorio de Cristo, a vida fica ainda mais difícil para Paulo, porque ele estava disposto e ele sabia que servir a Cristo implicava também em sofrimento. Então aqui nós vamos falar a respeito de um sofrimento, de uma adversidade que afeta os mais piedosos homens de Deus, as mais santas e justas mulheres de Deus. Não deixe o inimigo das nossas almas te enganar, dizendo que você está passando por isso porque você está em pecado, ou porque Deus não te ama, ou porque Deus não se importa com você. Não! É porque a nossa vida aqui, Jesus falou que nós passaríamos por adversidades, por aflições. Os primeiros cristãos, conforme lemos no livro de Atos, passaram por adversidades, mas o Senhor nunca os deixou sozinhos. E aí eu trago o exemplo do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Enfrentou inúmeros sofrimentos, dentre eles. Citamos alguns, são vários, mas só para destacar aqui no nosso texto, foi apedrejado quase até a morte em Listra, Atos capítulo 14, verso 19. Açoitado e preso em Filipos, Atos 16, 23, 24.
espancado e quase morto em Jerusalém, Atos 21, 27 ao 31, sofreu um naufrágio, Atos 27, 13 ao 20, e mesmo diante de tudo isso e muito mais adversidades e problemas que ele passou, que ele enfrentou, mas mesmo diante de tudo isso, ele escreve aos Romanos. E olha o que ele destaca nesse texto, no capítulo 8, a partir do versículo 35 ao 37. Vou ler, acompanhe na sua Bíblia comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas quais? Em todas as dificuldades, em toda a tribulação, em toda a angústia, em toda a perseguição, em toda a fome, em toda a nudez, em todo o perigo, em toda a espada, em toda a dificuldade, somos, se estivermos em Cristo, mais do que vencedores. Por quê? Porque o inimigo não pode, nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhuma adversidade, nenhum problema, nunca será capaz de roubar a nossa comunhão, a nossa alegria, que o Espírito Santo que habita em nós nos concede. Bendito seja o nome do Senhor. E por essa razão, somos mais do que vencedores. Jó nos deu essa lição no Antigo Testamento. Quando perdeu tudo, todos os seus bens, quando perdeu os seus filhos, e não há perda maior para um pai do que a perda de um filho, mas ele perdeu os seus filhos, perdeu suas filhas, sentiu muita dor, mas ele disse, ao final da sua experiência, no capítulo 42, ele diz assim, antes eu o conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. Assim como Paulo, Jó e tantos outros santos homens e mulheres piedosos viveram na presença de Deus, venceram as dificuldades. Em Cristo ela foi restabelecida. Em Cristo nós temos agora paz. E é por isso que ele vai nos dizer, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, Paulo confirma aquilo que o Senhor Jesus havia prometido lá no Evangelho de João, capítulo 14, onde lemos que ele haveria de enviar outro Consolador. Ele envia a todos aqueles que creem nele, agora recebem a presença gloriosa do Espírito Santo em suas vidas, e agora nós temos o Espírito Santo habitando, derramado em nosso coração para nos dar paz, para nos ajudar a passar por esses momentos de dificuldade. Nós não estamos sozinhos neste momento difícil que estamos enfrentando. E para finalizarmos, nosso último tópico, alegria em meio ao sofrimento. Não iremos nos aprofundar aqui nesse tema, uma vez que, como eu disse, a lição de número 3 vai tratar sobre alegria e sobre a esperança em meio ao sofrimento. Mas eu gostaria apenas de ressaltar que o apóstolo Pedro, ele ensina, ainda que o sofrimento deve ser esperado como reação ao testemunho cristão. Não devendo isso causar medo ou tristeza, mas alegria, pois no sofrimento nos identificamos com Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 ao 19, ele explica isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu por nós. E agora somos participantes dos seus sofrimentos. Filipenses 1,9 nos diz, esse texto
maravilhoso, eu gosto de Filipenses. Além do texto, o contexto a qual ele foi escrito, o momento em que ele foi escrito, Paulo estava privado da sua liberdade, estava preso pelo testemunho, por ser um pregador, por ser um missionário, por falar de Cristo. Que mal ele havia feito. Mas mesmo diante de estar ali cumprindo a vontade de Deus, ele passa por adversidade, vai preso. Mas mesmo estando preso, ele continua dando testemunho a respeito de Cristo. E ele escreve algumas epístolas, dentre elas Filipenses. E Filipenses é conhecida inclusive como a carta da alegria. Porque em todos os capítulos ele nos exorta a regozijarmos, a estarmos alegres. Veja, Paulo preso, os irmãos preocupados. Como estava o seu irmão, o apóstolo ali naquela circunstância, e ele escreve aos Filipenses, e ele vai dizer no capítulo 1, versículo de número 12: Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que me aconteceu de perseguição, de prisão, de estar aqui privado, longe de vocês, contribuiu. Paulo conseguia ver a mão de Deus agindo a favor do reino de Deus, do reino de Cristo, mesmo diante da adversidade. E ele diz aqui: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Paulo, ele via na adversidade uma oportunidade. Ele não recua quando as coisas ficam difíceis, mas ele prossegue, ele avança, ele anuncia o nome do Senhor, ele dá testemunho e ele deixa o seu legado como sendo um dos maiores exemplos de servo de Deus, de uma vida dedicada ao reino de Deus e que deixa um grande ensinamento. Nenhuma adversidade vem para nos afastar de Deus, mas elas vêm para nos fazer crescer. Elas vêm para nos ensinar. Elas vêm para nos aproximar mais de Deus. Que neste momento difícil que nós estamos enfrentando, não sejamos como os israelitas que murmuraram no deserto e muitos deles pereceram, mas que nós possamos olhar para Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, que nos prometeu o seu Espírito Santo, que está conosco todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares, para nos fortalecer, confortar o nosso coração. Ele está com você neste exato momento, falando contigo através dessa palavra. Que Ele continue te abençoando. E aqui eu concluo dizendo: assim como nós somos participantes de seus sofrimentos, muito em breve iremos compartilhar da sua glória, conforme Ele nos prometeu. E aí eu finalizo lendo 1 Pedro, capítulo de número 5. Se você puder nos acompanhar na leitura, eu te convido a destacar esse texto na sua Bíblia, porque é um texto muito poderoso, que fala aos nossos corações e diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vou ler de novo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo, Jesus, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém.
Meus irmãos, eu estou muito feliz nesta manhã por poder contribuir com o reino de Deus, por poder contribuir com a sua vida, por poder ministrar esta primeira lição. Louvo a Deus pela vida do pastor Jorge Dantas, pastor Cleosmar, pastor Pérez e todos os demais pastores, evangelistas, obreiros, irmãos, amigos que oraram por nós. Continue nos ajudando para que nós possamos prosseguir dando glórias ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que através desta palavra, Deus fortalece o nosso coração para enfrentarmos mais um dia, para enfrentarmos mais uma semana. Deus abençoe. Meu muito obrigado pela sua audiência. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar por todos os nossos amigos que nos assistem. Deus abençoe todos os jovens. Agradeço aqui ao nosso jovem Johnny Pinho, coautor da nossa lição. Agradeço a jovem Jane Evelyn, jovem Eva Lorena, irmão Claudemir Advícola, líder dos jovens, são também coautores, nos ajudaram para ter esse resultado aqui que eu creio será de grande valia para o reino de Deus. Obrigado, jovem Igor, quando viu que estávamos com dificuldade aqui, correu, veio aqui nos socorrer e graças a Deus conseguimos transmitir essa aula. Estaremos depois disponibilizando lá no YouTube também, para os irmãos que queiram assisti-la novamente. Deus abençoe, continue orando por nós. Um abraço ao nosso irmão Miguel Júnior, lá de Tangará da Serra. Deus te abençoe por estar conosco, acompanhando a nossa lição. E todos os demais irmãos que nos ajudaram. Meu forte abraço. Próximo domingo nós vamos estar estudando aqui nesse mesmo canal, neste mesmo horário, a partir das 8h30, a lição de número 2, que traz por tema a soberania divina e a falibilidade dos planos humanos. Como é importante falarmos sobre isso, irmãos. A gente escuta muitos absurdos nesses dias que estamos enfrentando. Ouvi, inclusive, um certo pregador, muito famoso nas redes sociais, dizer que Deus não está no controle, Deus não é soberano. Olha que absurdo você ouvir um cristão, alguém que se diz cristão, que crê na Bíblia, afirmar que Deus não é soberano. Porque se ele fosse soberano, ele não teria permitido o coronavírus. Quanto absurdo nós estamos ouvindo nesses dias. Mas nós vamos estudar no próximo domingo que Deus é soberano, que Deus está no controle e que o fato de estarmos enfrentando esta pandemia, essa adversidade, não diminui quem Deus é. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo benigno, ele continua sendo soberano, ele continua sendo Deus. Obrigado aos nossos queridos, amados jovens, CJVC, Conjunto de Jovens Vencedores por Cristo. Nós homenageamos este conjunto a qual nós lideramos, é o título da lição Vencedores por Cristo. Eu fico muito feliz de estar participando desse projeto, de ser autor dessa lição e ter o apoio de vocês. Continue orando por nós e até o próximo domingo, se Jesus não voltar. Se ele voltar, nós estaremos reunidos juntos nas mansões celestiais. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã tão abençoada. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem que tirou um tempo, que dedicou a sua vida a estar meditando juntamente conosco nesta lição, a qual nós somos fortalecidos pelo poder da Tua Palavra. Pai eterno, nos ajuda a passar por este momento tão difícil que estamos enfrentando. Venha fortalecer a nossa fé. Deus eterno, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enfermos. Nós rogamos, ó Pai, neste momento e levantamos um clamor pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, e também pela irmã Nilda, que ainda estão disponibilizados. Mas eu te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor estenda a tua mão sobre aquele hospital e que o Senhor possa determinar a alta, Senhor, dos teus servos, para que esta semana possam estar retornando para casa, para que possam estar dando continuidade, ó Deus, naquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos.
Pai eterno, te apresentamos aos demais que estão enfermos, que estão hospitalizados, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa visitá-los neste momento, seja no leito de hospital, seja em seus lares, aonde estiver, que o Senhor esteja ministrando cura, que o Senhor esteja estendendo a tua mão e repreendendo o mal, Senhor. Pai santo e eterno, ainda pedimos por aqueles que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo a dor, Senhor, do luto, que o Senhor, através do Espírito Santo, que nunca nos deixa só, que nunca nos abandona, que o Senhor possa fortalecê-los neste momento tão difícil, que o Senhor possa consolá-los, que o Senhor possa conceder uma graça sobrenatural, para que eles compreendam, ó Deus, a tua grandeza, a tua soberania, e que, Senhor, possamos fortalecer a nossa fé na certeza da vida eterna, de que todos aqueles que partem no Senhor, muito em breve haverão de se encontrar na tua presença, e então lá não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Senhor, fortalece, renova os nossos corações na esperança da tua vinda. Assim nós te pedimos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e orem por nós.